Amados irmãos, peço que você fique com a sua Bíblia aberta, livro de Atos, capítulo 2, do verso 42 até o verso 47, que nós fizemos a leitura nesta noite. Nós leremos alguns outros textos também dentro do livro de Atos dos Apóstolos, mas este é o texto fundamental para aquilo que nós vamos estudar nesta noite. O tema, uma igreja saudável, ele é um tema que ele é abordado dentro de livros, dentro da literatura, por diversos homens, pastores, teólogos, homens importantíssimos. Um dos livros que eu posso indicar para os irmãos, do autor Mark Dever, é o livro O que é uma Igreja Saudável. Este livro, que muitas das questões abordadas, que serão abordadas ao longo desses estudos, nós retiramos de dentro deste livro e também de algumas outras consultas. Então, os irmãos que tiverem curiosidade, é um livro da série 9 Marcas, e é um livro fundamental para todos aqueles que gostam da palavra do Senhor. O que é uma igreja saudável, do pastor Mark Dever. Nós estudamos a igreja dentro daquilo que nós conhecemos, dentro de uma matéria que nós conhecemos, que é a matéria eclesiologia. A palavra eclesiologia, ela vem da palavra eclésia, que é justamente a palavra igreja no seu original em grego. Quando a Bíblia Sagrada fala a respeito de igreja, ela utiliza esta palavra que é eclésia. A palavra eclésia, dentro do seu significado, dentro do seu original, ela significa aqueles que são tirados para fora, ou aqueles que são chamados para fora. Dentro desta palavra eclésia, nós já encontramos aqui algo que é profundo e um ensinamento importantíssimo e que faz parte da definição daquilo que é a igreja. Porque antes de nós entendermos o que é uma igreja saudável, nós precisamos compreender a fundo o que é que dentro da palavra de Jesus Cristo, dentro dos evangelhos de Jesus e dentro também de Atos dos Apóstolos, Jesus Cristo define como sendo igreja. A igreja, ela por muitas vezes, por conta das nossas limitações e por conta da nossa falta de compreensão, nós imaginamos que ela é um local ou que ela é um prédio. Muitas vezes, quando nós construímos um templo, quando nós construímos um prédio que vai ser utilizado como uma igreja, é assim que nós definimos, nós até mesmo colocamos nesse prédio lá Igreja Assembleia de Deus, Igreja Quadrangular, Igreja do Nazareno. Nós sempre colocamos ali a definição de como se aquele prédio, se aquele local fosse uma igreja. Inclusive isso está tão dentro de nós, está tão arraigado na nossa compreensão, no nosso entendimento. Esses dias eu estive indo para São Paulo e foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de passar ali na Praça da Sé. E quando eu estava passando na Praça da Sé, logo nós avistamos aquela baita daquela catedral, aquela gigantesca catedral que há na Praça da Sé, e a minha esposa do meu lado falou: aquela ali é a igreja da Praça da Sé. Mas nós, quando observamos dentro da Bíblia Sagrada, a última definição da Bíblia Sagrada, ou até mesmo uma definição inexistente dentro da Bíblia Sagrada para a palavra igreja, é o templo, é o local, é o santuário, é o lugar físico aonde as pessoas estão reunidas. A igreja, ela não é um ente físico, ela não é um local, ela não é um lugar geográfico, ela não é algum lugar aonde nós podemos levantar 4 paredes, fazer grandiosas obras. Não,
a igreja, ela, dentro da Bíblia Sagrada, ela é aqueles que foram tirados para fora. A igreja, ela é o corpo místico de Cristo. E o corpo místico de Cristo não é um lugar, não é uma geografia, mas o corpo místico de Cristo é formado por um povo. O povo que foi comprado por Jesus Cristo. O povo que não pertence mais a este sistema humano. O povo que não pertence mais a este sistema mundano. Mas é um povo que agora faz parte de um reino. E o reino é o reino de Deus. Jesus Cristo mesmo nos ensinou dentro da sua palavra que nós permaneceríamos neste mundo, que nós continuaríamos andando por este mundo, transitando por este mundo, vivendo neste mundo, passando pelas dificuldades, dilemas, paradigmas e tantas as questões que envolvem essa existência tão efêmera e banal. Mas o próprio Jesus Cristo nos garantiu: vocês não são deste mundo. Nós somos eclésia, nós somos tirados para fora, nós somos arrancados de dentro deste sistema humano e fomos transportados para sermos agora habitantes, moradores, cidadãos do céu. É isso que a palavra de Deus nos garante. Então, a igreja, ela é a reunião. A igreja, ela é o povo de Deus. Tanto o povo que está reunido aqui nessa noite, como também aqueles que estão mundialmente e são conhecidos como servos de Cristo Jesus. A igreja de Jesus Cristo, ela é esse povo que irá morar no céu. Porém, a reunião dos santos, ela também, biblicamente, nós vemos que ela é a junção, a comunhão da igreja do Senhor. Então, quando nós falamos a respeito da igreja, inclusive, o pastor Mark Dever, ele diz que nos domingos, na abertura do culto, ele sempre evita dizer que as pessoas elas estão sendo bem-vindas à igreja da qual ele faz parte. Pelo contrário, ele sempre diz: sejam bem-vindos à reunião da igreja. Então, o tempo, o lugar, o local físico, o local geográfico, onde nós nos reunimos, ele pode ser chamado de tantas outras coisas, mas não de igreja. Ele pode ser chamado de templo, de santuário, de local sagrado, de lugar de reunião, mas a igreja em si, ela só é exatamente esse lugar, só se torna verdadeiramente a igreja quando eu, você, nós estamos aqui dentro. Por quê? Porque aqui é o lugar onde a igreja de Jesus se reúne. Então a igreja de Cristo são as pessoas, a igreja de Cristo são aqueles que são verdadeiramente seres que provaram do arrependimento, que se arrependeram, são seres que vivem a dispensação de Cristo, na espera da volta de Cristo, são aqueles que tiveram as suas vidas transformadas, são aqueles que tiveram um encontro verdadeiro e genuíno com Cristo. Esses são a verdadeira igreja do Senhor. Mas essa reunião igreja, ela pode ser ou não pode ser algo saudável. A igreja, ela pode ter deficiências. A igreja pode ter doenças. Nós sabemos que a igreja, enquanto ela estiver neste mundo, ela não será perfeita, ela terá suas imperfeições. Nós teremos os nossos dilemas, nós teremos as questões que precisam ser tratadas, melhoradas e corrigidas. Sim, nós sabemos disso. Por quê? Porque nós somos um ajuntamento de pessoas que ainda não foram transformadas. Ainda habita dentro de nós a carne. Nós ainda estamos habitando dentro de um corpo de carne corruptível, de um corpo que é pecaminoso, com uma mente que ainda maquina o mal. E por isso a igreja tem as suas imperfeições. Porém, a igreja e o ato de congregar, o ato de fazer parte de uma igreja, ele tem que ser o mais saudável possível. E nós
nós vemos que muitas doenças, muitas enfermidades ferem este corpo que é a igreja. E quando a igreja está doente, ela manifesta alguns sintomas estes que são visíveis, sintomas esses que são detectáveis, sintomas esses que podem ser analisados, que podem ser estudados e que têm que ser resolvidos. Nós precisamos entender que a igreja, ela precisa, o ato de nós estarmos reunidos, ele precisa ter saúde. E a saúde, quem define o ato de ser uma igreja saudável é a própria Bíblia Sagrada. Quando nós lemos o texto de Atos, capítulo de número 2, a partir do verso 42, que nós fizemos a leitura, nós vamos observar uma igreja que ela tem tanta saúde, que a saúde dela parece que nós vemos a vitalidade dessa igreja dentro do texto. Se nós lemos o verso 42, olha, observe apenas o verso de número 42, algumas das palavras que saltam ao nosso rosto aqui. Observe o que o texto diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se nós olharmos para esta igreja, observe o testemunho que Lucas, que é quem está escrevendo Atos dos Apóstolos, nos dá a respeito da igreja primitiva, a respeito da igreja dos apóstolos. Primeiramente, é uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, é uma igreja que ela persevera também na comunhão, no partir do pão e nas orações. Só no primeiro versículo nós encontramos 4 qualidades da igreja primitiva, 4 qualidades da igreja dos apóstolos. Essas qualidades, elas têm que ser visíveis, elas têm que ser patentes. E uma igreja saudável, ela é justamente uma igreja que tem as qualidades que estão contidas dentro deste texto. Se nós olharmos ao longo desse texto, é óbvio que eu não vou fazer a leitura, nós já fizemos, mas nós vamos encontrar dentro deste texto, além da doutrina, da comunhão, da oração, nós vamos encontrar que eles tinham temor, que eles viam maravilhas, que eles tinham sinais, que eles criam, que eles tinham tudo em comum, que eles repartiam tudo com todos, que eles perseveravam, que eles tinham alegria, singeleza de coração, que eles louvavam a Deus, e todos os dias Deus dava crescimento para esta igreja. Este daqui, meus irmãos, nós precisamos entender que para nós compreendermos aquilo que está doente, nós precisamos ter um paralelo ou um reflexo daquilo que é ter saúde. Ter saúde, ser uma igreja saudável, é ter essas características nuas, patentes, latentes, visíveis dentro da igreja. Agora, se essas características nos faltam, se essas características não estão sendo visíveis, não estão sendo enxergadas dentro da igreja, então significa que esta igreja está com um problema de saúde, que esta igreja ela está com um problema na sua saúde, ela não é uma igreja saudável. Nós podemos enxergar diversos sintomas de uma igreja que não tem saúde. Eu posso elencar para os irmãos aqui pelo menos uns 8 sintomas de uma igreja que não tem saúde. O primeiro sintoma e o mais perigoso de todos os sintomas de uma igreja que não tem saúde é a falta de comunhão, é a desunião, são as divisões, são as facções, é a falta de comunhão entre os irmãos. A pior doença que uma igreja pode sofrer é a falta de união, é a falta de unidade entre a igreja. Quando nós observamos no texto, nós vamos ver que por várias vezes no texto é citado que a igreja tinha união no partir do pão, que a igreja tinha união nas propriedades e nos bens, ou seja, eles viam tudo como se tudo fosse comum a todos. Aquilo que é meu não é só meu. Se o Elias
divisões, contendas, intrigas. Isso vai aparecer dentro da igreja depois. Quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja aos Coríntios, nós vamos observar que na igreja lá em Corinto existiam facções, grupos dentro da igreja. A Bíblia nos diz que uns diziam: eu sou de Paulo, outros diziam: eu sou de Cefas, ou seja, de Pedro, outros diziam: eu sou de Apolo. E Paulo escreveu para aquela igreja dizendo: por algum Pedro morreu ou foi crucificado por vocês? Apolo morreu e foi crucificado por vocês? Não, nenhum deles foi crucificado por vocês. Então, nós não somos de Paulo, nós não somos de Pedro, nós não somos de Apolo. De quem nós somos então, Lucas? Nós somos de Jesus Cristo. Todos nós aqui somos de Jesus Cristo. Ninguém aqui é do fulano, do beltrano, do ciclano. Ninguém faz parte da panela A, da panela B, da família tal, da família Y, não. Aqui todo mundo é salvo em Cristo Jesus, membros da mesma família, unidos em Cristo Jesus. Nós vamos apenas para um céu. Não pode existir divisão entre nós. A minha avó, que hoje não está aqui, hoje é aniversário do meu avô, mas a minha avó tem uma frase muito interessante. De vez em quando ela vê umas intrigas muito grandes entre crentes. E sabe o que minha avó diz? Ela pergunta assim: Lucas, por acaso tem dois céus? E eu digo: não, vó, só tem um céu. Então, como pode o camarada ficar brigado com fulano, brigado com ciclano, se nós vamos morar no mesmo céu? Você vai morar de um lado e o outro vai morar do outro? Não, vai ficar os dois, ou vai os dois para o inferno. Sabe o que nós precisamos entender? Nós, dentro da igreja do Senhor, nós não podemos ter divisão entre nós. Quando você olha para o irmão do seu lado, quando você olha para a pessoa que está na sua frente, quando você olha no altar, quando você olha lá na porta, quando você olha nos departamentos, você não está vendo alguém que é alheio à sua vida, não. Você está vendo alguém que é seu irmão, que é da família de Cristo Jesus, que vai morar no mesmo céu, que toma da mesma ceia, que bebe do mesmo sangue. Então entre nós não pode haver divisão, porque o corpo de Cristo não é dividido. Aleluia! Glória a Deus! Nós precisamos ter essa mentalidade. Uma igreja saudável é uma igreja unida, é uma igreja que tem prazer de estar junto, é uma igreja que tem prazer na comunhão, é uma igreja que tem prazer em estar junto. Eu já vi, meus irmãos, nós fazendo lista para ir em determinado lugar, e a pessoa perguntar assim: fulano vai? Meu irmão, você está indo para o inferno, você não está indo para o céu. Você vem na igreja, você assiste culto, mas naquele grande dia Jesus Cristo vai dizer que você era bode e não era ovelha. Não interessa quem está indo, quem vai, é meu irmão em Cristo Jesus. Eu vou estar lá. Aleluia! É assim que nós temos que ser. Esse é o primeiro traço de uma igreja que não tem saúde, uma igreja dividida, uma igreja com partidos, uma igreja com divisões, um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Não dá certo esse negócio. Até o inferno é unido. Sabe o que Jesus disse? Certo dia Jesus foi expulsar um demônio, e aí disseram: você expulsa demônio por nome de Beelzebul. Sabe o que Jesus respondeu? Eu não posso expulsar demônio por nome de Beelzebul, porque demônios não expulsam demônios. Porque como pode um reino dividido prosperar? Sabe o que Jesus estava dizendo? Até no inferno tem união. Dentro da igreja não pode ter desunião. Dentro da igreja não pode faltar a comunhão entre os irmãos. Dentro da igreja não pode faltar unidade. A igreja não tem saúde espiritual, porque o maior problema é que um fica
fica olhando de canto de olho para o outro. Isso não pode habitar dentro de nós. Nós todos somos irmãos, nós todos somos família de Cristo e nós todos vamos morar no mesmo céu. Falta de zelo com a palavra de Deus, outro sintoma. Falta de oração, falta de adoração a Deus. Porque muitas igrejas estão trocando a adoração a Deus por outras coisas. Existem cultos em determinados lugares. Aqui, graças a Deus, isso não acontece, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Mas existem cultos aonde você vai e todos os louvores são louvores aonde o homem está no centro do louvor. Deus vai te abençoar, Deus vai abrir a porta, Deus vai fazer, Deus vai agir. Quando chega na hora da pregação, você fala: nossa, agora vai vir aquela pregação, Deus vai falar, o evangelho vai ser pregado. E aí o pastor sobe no púlpito, que mais parece um animador de plateia, de auditório, e fala, e ele só solta a bênção, Deus vai abençoar, teu carro está chegando, pregam até palavras de inimizade. Não, que o seu inimigo, meu inimigo é o diabo, meu inimigo não é meu irmão. Meu inimigo não são pessoas. Se você vê o seu inimigo como pessoas, você não é crente nem salvo. Meu inimigo é o diabo, como diz Efésios capítulo 6. Nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Nossa luta é contra principados e potestades. Não, que o seu inimigo vai ver. Vai ver, meu irmão? Que negócio é esse? Que a vitória está chegando, que a bênção já está logo ali. E você sai do culto, não falou de Jesus, não falou da cruz, não falou do Espírito Santo, não falou da salvação. Hoje você vai nos cultos e nem apelo para a salvação mais se tem. Você vai nos cultos. Uma vez eu estava conversando com um pastor, muito amigo meu, e eu estava falando justamente a respeito disso. Falei, mas não se faz nem apelo mais nas igrejas. E ele falou assim: Lucas, eu já falei isso aí. Lá na minha igreja, se pedir oferta, tem que fazer apelo. Porque se todo culto a gente não esquece da oferta, a gente não pode esquecer do apelo. Tem que fazer parte do nosso culto. E nas igrejas hoje nem se faz mais. Nós vemos aí, esses dias fui numa igreja aí, igreja lotada, só bênção, só prosperidade, só Deus vai agir, só Deus vai. E eu creio que Deus vai agir, eu creio que Deus vai operar, eu creio que meu Deus vai fazer, mas na frente de uma multidão, eu não posso deixar de pregar a cruz de Cristo, de pregar o arrependimento, de pregar o Calvário. A mensagem que não passa pela cruz, ela nem é mensagem, nem é pregação, porque a Bíblia Sagrada nos diz que a pregação é Cristo, é o Evangelho de Jesus. Frieza espiritual. A frieza espiritual, ela tem tomado as igrejas. Além da frieza espiritual, a imaturidade espiritual. Nós estamos vendo aí gente pregando sobre cobertura espiritual. Não, porque você tem que estar debaixo da cobertura de um apóstolo. Porque se você estiver debaixo da cobertura espiritual de um apóstolo, você, irmão, cobertura espiritual, quem me cobre é o sangue de Jesus Cristo. Você quer cobertura melhor que essa? Glória a Deus. Da cobertura espiritual, o óleo, o tijolo, a pá, a chave, o lenço. Ainda utilizam até texto
Não era Paulo que vendia lenço, não. Aqui na Bíblia não tem Paulo vendendo lenço, não. Não, para você pegar o lenço, você tem que dar uma oferta, tem que semear. O negócio é esse. Isso é imaturidade. Isso são pessoas que elas não têm firmeza espiritual. São pessoas que elas precisam de um ponto de contato, que elas precisam de um amuleto, que elas precisam de um totem. O Deus dessas pessoas não é o Deus Todo-Poderoso, o Deus invisível, não. É um Deus que é limitado a ter um ponto de apoio, de contato. Precisa da água, precisa da chave, precisa. Meu Deus não precisa de nada disso. Ele manda e anjo desce. Ele manda e a porta abre. Uma só palavra dele. Não precisa disso. Falta de preocupação com a pregação do Evangelho. Isso é perigosíssimo. É uma amostra do nosso problema espiritual, da nossa doença dentro da igreja. Falta de lideranças piedosas. Nós vemos hoje, nos dias atuais, lideranças que são arrogantes, temperamentais, violentos, gananciosos, desonestos, para não falar outras coisas. Pessoas que maltratam, distratam, violentam pessoas, abusam de pessoas, são gananciosos, desonestos, e é o que a Bíblia Sagrada nos ensina e nos mostra que seriam aqueles que estariam na frente de muitos rebanhos, lobos, devoradores, gente que está preocupada é mais com o dinheiro, gente que está preocupada, gente que tem, irmãos, isso daí são coisas absurdas que estão acontecendo no nosso meio. Quem acompanha aí na internet sempre vê. Esses dias atrás, um grande pastor, um pastor que dava estudo para famílias de uma grande revista, não cabe dizer aqui qual é a revista, mas uma das maiores, ou se não a maior revista de escola dominical, que ensinava para adolescentes, para famílias, para jovens, uma das referências do país, pego pela Polícia Federal com um conteúdo pornográfico, de pornografia infantil no computador. E aí? O que é isso? Isso é uma igreja que está doente. É uma questão aonde nós estamos vendo até as lideranças que não têm piedade, que não têm justiça, que não são verdadeiros homens de Deus, são desonestos, gananciosos. Esses são sintomas de uma igreja que não tem saúde, de uma igreja que está doente. E nós precisamos olhar isso localmente. Eu não estou pregando aqui, mesmo que está sendo gravado, talvez isso auxilie em alguma outra igreja, não sei, mas eu não estou pregando aqui para a igreja lá de São Paulo. Eu não estou pregando aqui para a igreja de Jesus Cristo que está reunida lá em Campinas, lá no Ceará, lá no Oiapoque, lá no Chuí. Não, eu estou pregando para a igreja do Alto de Sumaré, porque essa palavra precisa causar mudança dentro de nós. Essa palavra precisa causar transformação em nós. Como nós estamos lidando com a casa do Senhor, com as coisas do Senhor? A igreja saudável, ela é uma congregação que reflete o crescimento, ela reflete crescentemente o caráter de Deus, conforme é revelado na sua palavra. Quando nós lemos o texto de Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47, mostra exatamente ali o caráter de Deus, estampado nas qualidades e na característica daquela igreja. E nós precisamos entender, dada essa introdução a respeito do assunto, nós precisamos entender quais são os pontos-chave para curar, para acabar com essa situação, com essa doença, com essa enfermidade, com esses sintomas que estão patentes e presentes no meio de uma igreja. O primeiro
chegou a este ponto de ter essas 8 características que eu citei para vocês, uma igreja que chegou a este ponto, ela já perdeu a atuação do Espírito Santo. Você acredita mesmo que uma igreja desunida, com uma igreja que tem uma liderança que não é piedosa, que uma igreja que vive uma frieza espiritual, que uma igreja que vive uma imaturidade espiritual, que uma igreja que não preza pela sã doutrina, que esta igreja tem a atuação do Espírito Santo? O Espírito Santo age nessa desordem. Então, o primeiro remédio para que uma igreja ela volte a ser verdadeiramente saudável, ela se torne saudável, é a atuação do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo ele tem 5 características na sua atuação dentro da igreja. A primeira característica do Espírito Santo atuando é que ele vivifica a igreja. A Bíblia Sagrada nos diz em Atos dos Apóstolos, e ela vai nos confirmar isso lá depois na carta em 1 Coríntios, em Atos dos Apóstolos capítulo 1, quando Jesus é assunto aos céus, que ele sobe aos céus, a Bíblia nos revela que haviam ali aproximadamente 500 pessoas. Jesus ele é assunto aos céus e ele diz para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém. Por quê? Porque vocês serão do alto revestidos de poder. Porém, o que acontece é que da subida de Jesus ao céu até o dia de Pentecostes são 10 dias de diferença. Vamos fazer a conta? Jesus Cristo ele morre na Páscoa, ele ressuscita no domingo de Páscoa. Daquele dia em diante tem que se contar 40 dias, porque 40 dias foi o que Jesus passou ressuscitado ainda com os seus discípulos. 40 dias mais 10 dias dá 50 dias. 50 dias se comemorava uma outra festa chamada a festa de Pentecostes. O Brasil é penta, não é penta? O Brasil ainda não é hexa, mas é penta. Penta vem de 5, mas a palavra Pentecostes vem de 50. 50 dias após a Páscoa. E a Bíblia Sagrada nos diz que 10 dias depois que Jesus é assunto aos céus, sabe o que aconteceu com a igreja? A igreja que tinha, quando Jesus saiu, deixou organizadinho, obreiro no culto, tudo bonitinho, a igreja toda construidinha, bonitinha, reformadinha. 10 dias depois, a igreja só tinha 120 membros. Ele deixou com 500. Quando o Espírito Santo de Deus assume a igreja, só tem 120. 120 membros é o que a igreja tinha no dia de Pentecostes, que estavam perseverando na oração, que estavam perseverando na busca, que estavam orando ao Senhor e clamando ao Senhor para que o Senhor enviasse o Espírito Santo. Sabe o que isso nos ensina? Isso nos ensina que a igreja sem o Espírito Santo, ela morre. O que eu estou falando aqui é muito sério. Igrejas estão morrendo no nosso país. Igrejas morreram já na Europa. Igrejas morreram já na Inglaterra. Igrejas morreram já em muitos países do mundo. Sabe por quê? Porque faltou a atuação do Espírito Santo dentro da igreja. Porque aonde o Espírito Santo age, vivifica. Aonde o Espírito Santo age, ele dá crescimento. Aonde o Espírito Santo age, ele traz renovo para as vidas. Aonde o Espírito Santo age, aquele que está fraco fica forte, aquele que está triste fica alegre, porque aonde o Espírito Santo de Deus age, ele faz com que a obra fique e tenha vida. Essa é a realidade da igreja. Nos nossos dias nós estamos vivendo em uma igreja pentecostal, que não prega mais o batismo com o Espírito Santo.
Nós estamos vivendo tempos onde os nossos membros não creem mais no falar em línguas. Nós estamos vivendo dias terríveis, até mesmo dentro da igreja pentecostal, onde muitos já não acreditam mais na atuação do Espírito Santo. Pessoas que não creem no poder do Espírito Santo. Pessoas que não creem na cura. Pessoas que não creem nos dons. Pessoas que não creem na profecia. Pessoas que não creem nas línguas. Pessoas que não creem no poder do alto. Nós precisamos voltar a pregar principalmente o batismo com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo é necessário dentro da igreja. É através do batismo com o Espírito Santo que o Espírito nos mostra e nos revela que nós temos uma missão, que nós seremos usados para uma grande obra. Eu nem sabia o que era batismo com o Espírito Santo, nem entendia, mas a minha liderança dizia: você tem que buscar o batismo do Espírito Santo. Ainda dava receita, fala glória com aleluia, e repete, que Jesus Cristo vai te batizar com o Espírito Santo. Muitas vezes a gente via aqui, chamava nos congressos, o pregador chamava: vem aqui na frente, que eu vou orar pelo batismo com o Espírito Santo. E a gente vinha na frente e começava: glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. E nada, muitas vezes, voltava para um lugar triste, decepcionado, falava: não foi hoje, não foi hoje. Orava e pedia para Deus batizar a gente com o Espírito Santo, mas muitas vezes não acontecia. Certo dia, fui no acampamento, todo despretensioso, não queria nem saber de culto, só queria saber do telefone das irmãs. Fui no acampamento com 15 anos de idade. Quando eu cheguei no acampamento, ao invés de a gente chegar no acampamento para a gente ir já conhecendo as pessoas, já conversando, não, chegamos no acampamento, já tinha um culto preparado. Quando a gente chegou no culto, a glória de Deus já estava lá esperando a gente. Quando a gente começou a louvar o Senhor, quando a gente começou a entoar louvores, eu lembro do pregador até os dias de hoje, lembro até da mensagem. O pregador chamava Lucas, ele não tinha nem como esquecer, né? O pregador chamava Lucas, ele tocava, enquanto ele pregava, ele tocava violão, e ele tocava, e eu lembro quando ele falou as seguintes palavras, que o trono de Deus lá em Ezequiel tinha rodas, e ele começou a explicar por que o trono de Deus tinha rodas, e ele falando: enquanto vocês estão clamando aqui, enquanto vocês estão adorando aqui, o trono de Deus está se movimentando e indo na direção da oração de vocês. Aquilo entrou como uma faca dentro do meu coração. Naquela noite eu comecei a chorar, eu comecei a falar em língua estranha. O Espírito Santo de Deus me batizou naquela noite, e a partir daquele dia eu nunca mais fui a mesma pessoa. Entrei lá para pegar o telefone das irmãs, saí sem contato nenhum com as irmãs, mas com contato gostoso com o Eterno, com a glória, com o Espírito. Depois dali, meu irmão, tempos depois, meses depois, eu já estava pregando a palavra, já estava ensinando, já estava profetizando, já estava falando do amor de Cristo. Por quê? Porque o batismo com o Espírito Santo é isso. A partir do momento que nós somos batizados pelo Espírito Santo, o Espírito nos está convocando para uma grande obra, para uma grande seara. Aleluia. Nós temos que pregar que o Espírito vivifica. Quantos eu já não ouvi testemunhos? Lucas, eu fui batizado dormindo. Levantei no meio da noite naquele mistério gostoso, falando em língua estranha, profetizando. Por que, meu irmão? Porque estava buscando. Eu vi gente buscar o batismo com o Espírito Santo por muitos anos, 10 anos, 12 anos, 15 anos, 20 anos. Eu vi gente buscar o batismo com a vida inteira, e de pouco tempo antes de morrer ser batizado. Porque o Espírito Santo de Deus é só você chamar, é só você clamar que Ele vem.
você pedir que Ele vem. É só você clamar. O Espírito Santo de Deus deseja aqueles que o buscam, deseja aqueles que o adoram, deseja aqueles que suplicam por Ele. O batismo com o Espírito Santo tem que fazer parte da nossa vida, do nosso culto, da nossa oração. E você que é batizado com o Espírito Santo, pede: Deus, me renova, me renova, me renova, me renova, me renova, renova minhas forças, renova meu ânimo, deixa eu falar em língua de novo. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos pentecostais. Nós não somos pentecostais porque toda a igreja é pentecostal, não. Nós somos pentecostais porque nós levantamos a bandeira no dia de Pentecostes. Nós levantamos a bandeira do Espírito Santo atuando até os dias de hoje, porque tem igrejas por aí pregando que o Espírito Santo não atua mais através dos dons. Só que eu ainda vejo o dom de profecia dentro da igreja. Alamando queiras. Deus ainda levanta profeta com sonho, com visão, com revelação, com palavra do alto. Deus ainda faz com que os seus servos falem um mistério gostoso do alto. Deus ainda dá revelações, Deus ainda revela a palavra, Deus ainda dá sabedoria, dá discernimento, dá fé. E Ele faz com que o homem tenha entendimento daquilo que é falado. Ninguém tem entendimento e compreensão. Ele tem discernimento de espírito para derramar no meio da igreja. Esse é o Espírito Santo de Deus, vivificando a igreja, dando vida para a igreja. É por isso que a gente chega hoje nos cultos, parece que a gente está velando Jesus. Você chega no culto, o louvor que o camarada canta é o mesmo que a gente canta no velório. É aquele segurar nas mãos de Deus, é um hino bonito, mas é o hino que a gente canta no velório. Aí você vai no culto e aí parece que está velando Jesus. Não tem unção, não tem graça, não tem poder do alto, não tem manifestação do poder de Deus. Mas o culto é gostoso quando ele é marcado pela presença do Espírito Santo. O culto é gostoso, sabe quando é? Quando a igreja abre a boca para adorar e ela sabe que o papai está aqui no alto, bem pertinho, ouvindo a nossa adoração e ouvindo a nossa oração. É isso que nós precisamos entender, a atuação do Espírito Santo. Dentro da igreja de Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo que separa os obreiros para a obra. Quando em Atos capítulo 1, verso 24, depois você vai ler na sua casa, que os apóstolos decidiram: olha, nós estamos aqui 11, mas Jesus se levantou 12, e agora a gente precisa levantar alguém para substituir Judas. Aí eles levantam Matias. Você sabe qual que é o método espiritual que eles utilizaram para levantar Matias? A Bíblia diz que eles tiraram da sorte. Eu não sei se foi no palitinho, eu não sei se foi sorteio, igual a gente faz aqui no sorteio de sexta-feira, né? Coloca no copinho, balança, né? Tira o nome, Matias. Ah, você que é o escolhido por Deus para substituir Judas, Matias. Parabéns, você ganhou um sorteio. Olha que negócio doido, irmãos. Sorteando cargo apostólico. Sabe o que é isso? É a igreja sem Espírito Santo. Agora você quer ver como que Paulo foi separado? Quando o Espírito, depois que o Espírito Santo desceu, lá em Atos capítulo de número 13, verso número 4, a Bíblia Sagrada diz que eles estavam no jejum, que eles estavam na oração, e o Espírito Santo de Deus disse: separa para mim Paulo e Barnabé, porque através da vida deles eu tenho uma grande obra. Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento. Paulo ganhou mais de 1 milhão de almas para Cristo e continua ganhando almas até o dia de hoje. Barnabé era seu fiel escudeiro, não abandonava Paulo, passava por prisão, estava do lado de Paulo, passava por cativeiro, estava do lado de Paulo, passava do lado de naufrágio, estava do lado de Paulo, e ele não abandonava Paulo. Então Barnabé tem o mesmo peso, porque ele é auxiliador e ajudador de Paulo. Então, e Matias, quantas almas Matias ganhou? Não sabemos, deve ter ganhado, deve saber. Nem fala. Fala para mim quantos livros Matias escreveu.
Santo ela conta com a sorte, mas quando a igreja tem o Espírito Santo ela conta com Cristo. E quando Cristo separa, meu irmão, se o Espírito Santo falou, vai ser fulano, vai ser fulano, não vai ser Beltrano. Se o Espírito Santo levantou, ele levanta com mão forte, é para fazer uma obra diferenciada. O Espírito Santo levanta obreiros, levanta pastores, levanta presbíteros, levanta diáconos, como levantou em Atos capítulo 6, levanta obreiros para a obra de Cristo. O Espírito Santo, ele é o que move a igreja em direção ao seu propósito, que direciona a igreja, que guia a igreja. Esse é o papel do Espírito Santo. É o Espírito Santo que manda nós falarmos, que manda nós pregarmos, e que também diz: não pregue, não fale, não vai. Lá em Atos capítulo 16, verso 6, o Espírito Santo olhou para Paulo e disse para Paulo o seguinte: não vá, não pregue, não fale. Por 2 vezes o Espírito Santo repreendeu Paulo para que ele não pregasse no lugar onde ele estava. Mas o mesmo Espírito Santo revelou para Paulo através de sonho que ele fosse até a Macedônia, porque o Espírito Santo de Deus, ele é quem direciona a igreja, ele é quem direciona a liderança, ele é quem direciona os servos de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem vai te dar a oportunidade de você falar. Meus irmãos, eu não saio falando de Jesus para absolutamente ninguém. Eu não chego em ninguém e falo que eu sou crente, eu não chego em ninguém e falo que eu sou diácono, eu não chego em ninguém e falo que eu sou da igreja do Alto Sumaré, não. Eu não chego em ninguém falando nisso. Só que as pessoas me perguntam: olha que negócio doido, você já viu um negócio desse? Eu estava no meu trabalho esses dias com o rapaz que eu trabalho lá, chama Alex. Eu não falo de Jesus para ele, eu não falo do amor de Cristo para ele, nada, senta do meu lado, a gente conversa sobre várias coisas, mas eu nunca falei. Mas eu sei que o Espírito Santo vai dar a oportunidade. Esses dias o Alex me perguntou da Bíblia. O Alex começou a me perguntar da Bíblia, a perguntar de Jesus, a perguntar do Espírito Santo, a perguntar das coisas que ele não entendia. E aí eu fui respondendo para o Alex, eu fui falando para o Alex versículos que eu nem lembrava, mas o Espírito Santo de Deus trazia na minha memória, trazia na minha mente. Eu não lembrava o capítulo, não lembrava o versículo, mas lembrava o livro. Aí eu ia lá e procurava rápido e mostrava para o Alex, falando: ó, está aqui. Aí eu falei para o Alex do primeiro Adão, falei para o Alex do segundo Adão, falei para o Alex da queda do homem, falei para o Alex da regeneração através de Cristo, falei a respeito de todo o plano da salvação para o Alex. No final, o Alex virou para mim e falou assim: Lucas, onde é que é a sua igreja que eu estou querendo ir lá? Eu falei: rapaz, vamos, fica lá no alto de Sumaré, você vai ser muito bem-vindo quando você chegar. O Espírito Santo te dá a oportunidade de você falar no ônibus. Você senta do lado da pessoa, nem conhece a pessoa, e a pessoa começa a falar da vida dela, começa a falar das coisas que estão acontecendo, começa a se abrir. O Espírito Santo de Deus fala para você: olha, fica quietinho, fica só escutando, no final você vai falar de mim. É isso que o Espírito Santo de Deus faz, é assim que o Espírito Santo de Deus opera. É Ele que nos dá as oportunidades de nós pregarmos o grande amor de Jesus Cristo pelas almas. É Ele que nos move, que nos direciona, que nos diz. Quantos testemunhos eu já não ouvi de pessoas? Eu tenho um testemunho do meu bisavô. Meu bisavô, certo dia, minha avó conta que ele levantou de madrugada. A esposa dele, que era católica roxa, morreu católica, olhou para ele e falou: Abidia, onde é que você vai? O que você está fazendo? E o Abidia falou: eu não sei, mas o Espírito Santo está me mandando ir para a rodoviária. E o Abidia foi lá para a rodoviária. Quando ele chegou lá na rodoviária, ele encontrou um homem chorando. E ele perguntou: rapaz, o que está acontecendo?
E esse homem falou assim: eu estou aqui esperando um ônibus, porque a hora que eu ver um ônibus eu vou me jogar debaixo dele, porque eu estou querendo, eu sou de longe, eu estou aqui, eu vim por causa de um serviço, deu tudo errado e não está dando nada certo na minha vida. Ele falou para o rapaz: vamos para minha casa, eu vou receber você. Recebeu o rapaz dentro de casa, deu comida para o rapaz de madrugada, porque naquela época a panela ficava no fogão com comida, era só esquentar. Esquentou para o rapaz comida, o rapaz comeu. O rapaz levantou cedo, ele deu dinheiro para o rapaz, falou: da onde é que você é? Eu sou de tal lugar, está aqui o dinheiro para você voltar para tal lugar, pode voltar. E chegando lá, pode me ligar. E falou do amor de Deus, e falou do amor de Jesus. O rapaz aceitou Jesus e entrou dentro do ônibus no outro dia e foi para casa. Deus mostra. Eu tenho testemunhos meus aqui para contar. Eu já preguei, isso eu já perdi a conta de quantas vezes aconteceu. De vez em quando acontece uns testemunhos, eu anoto, mas às vezes eu nem anoto, porque acontece tanto. E eu já peguei mensagens da pessoa chegar no final e ela me puxar. E ela falar assim: moço, ou pastor, chama o pastor, né? Está pregando, todo mundo acha que você é pastor. Pastor, quem foi que contou da minha vida para você? E eu falo: meu amado, eu não sei nem quem você é, mas é o Espírito Santo de Deus que revela. É assim que Deus faz. Já aconteceu de vezes de eu estar pregando, falando, e de a palavra de Deus vir tão forte. Deus cada um tem a sua forma de utilizar. Dificilmente, meus irmãos, acontece de Deus me revelar algo direto para uma pessoa. Já aconteceu, mas acontece dificilmente Deus me revelar algo direto para a pessoa. O Espírito Santo de Deus, quando Ele fala comigo através da palavra dele. Ele me dá um texto, Ele me dá uma palavra, Ele me dá um sermão, e eu prego aquele sermão, e isso fala com a vida das pessoas. E uma vez eu estava pregando um sermão, o Espírito Santo de Deus falou fortemente dentro do meu coração, falando o seguinte: olha, fala que amanhã, isso era um domingo, segunda-feira, vai cair um dinheiro que a pessoa não esperava, e que ela vai no mercado, ela vai comprar carne, ela vai comprar biscoito para as crianças, chocolate para as crianças, ela vai comprar tudo que está faltando dentro da casa dela, ela vai comprar queijo, ela vai comprar pão, ela vai comprar mortadela, ela vai comprar presunto, ela vai comprar, e eu fui dando a lista de compra. Olha que negócio. Na outra semana, a pessoa me procurou: Lucas, eu estou desesperado para falar com você, preciso falar com você. Eu falei: mas pode falar, irmão. A irmã virou para mim e falou assim: Lucas, na minha casa não tinha nada para comer. Você dormir. Quando falou: me passa a sua conta que eu vou transferir o dinheiro. Ela transferiu o dinheiro, caiu no mesmo dia, e ela falou: eu vou lá no mercado e a lista de compra que Deus entregou é o que eu vou comprar. Ela disse: eu comprei, as crianças comeram, eu fiz minha compra do mês. Isso é quem dá. O Lucas é só um vaso de barro, ainda bem quebradinho. De vez em quando tem que até dar umas tapadas assim no vaso, para não vazar. Trincado o vaso, quebrado o vaso, que precisa de muito conserto. Mas o que tem dentro do vaso é o Espírito Santo de Deus. O que tem dentro do teu vaso é o Espírito Santo de Deus. E quando Ele falar com você, você vai saber que é Ele que está falando. E quando Ele falar ao seu coração, você sabe que aquilo não vem de você. Você fala: não, isso não é meu. Não é possível, isso não é meu. Aí você às vezes até pede confirmação, fala: não é possível. Esse tempo atrás Deus falou para mim: fala com fulano. Eu falei: não, eu nunca fui amigo do fulano, do ciclano. Deus falou: vai você falar com fulano. Então é assim que funciona. Deus, Ele fala conosco. O Espírito Santo nos guia e nos direciona. Uma igreja que tem saúde
É uma igreja que primeiramente ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Ela tem pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo de Deus. O pastor veio falar comigo, só para encerrar, veio me falar comigo esses dias. Lucas, Deus está falando no meu coração isso, e a gente vai colocar você nessa posição. Uma semana antes, eu tinha ido pregar em Paulínia. Deus levantou uma pessoa e falou tudo aquilo que estava acontecendo e sendo falado. E eu disse para o pastor, isso daí é só confirmação daquilo que já foi falado. Deus não nos deixa enganar. O Espírito Santo não nos deixa enganar. Meus irmãos, eu tinha outras questões aqui para falar. Inclusive, eu perdi o meu esboço. A Edith estava lá comigo. Eu terminei meu esboço, estava a coisa mais linda do mundo. E aí, a hora que eu cheguei em casa, que eu fui abrir meu esboço no tablet, no celular, eu olhei para minha esposa e falei, você não acredita? Eu perdi mais da metade do meu esboço. Mas graças a Deus que eu não cheguei na metade aqui. É o Espírito Santo, Ele sabe o que Ele fala, Ele sabe o que Ele faz. A minha esposa falou, Lucas, não fica preocupado, eu quase chorei. Meu Deus. E a minha esposa falou, não fica preocupado. Eu falei, não vou ficar preocupado. Está dentro do propósito de Deus. E nós estamos dentro do propósito de Deus. Deus abençoe os irmãos, pastor. Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Palavra maravilhosa, né? Como é bom podermos nos alimentar. Isso é muito bom. Que possamos ter esse